Então, gente, a gente vai começar. Vai falar sobre um tema importante, como o Antônio disse. Entender calvinismo não é só... Vocês não aprendem sobre calvinismo para dizer para outras pessoas, ou é como se fosse um adjetivo que denota sabedoria, conhecimento. Não. Calvinismo, um calvinista é a sua identidade. Hoje você precisa se identificar. Alguém uma vez me disse, um amigo meu pastor, ele disse: cara, nós não somos calvinistas porque temos orgulho de Calvino, mas porque hoje nós precisamos nos identificar. Sabe por quê? Porque existem diversas faces do que a gente entende por cristianismo, certo? Pessoas diferentes, elas entendem o cristianismo de forma diferente. Por exemplo, ele me perguntou assim: João, você quer ser comparado a Edir Macedo? Tipo assim, você é cristão. Só que aí as pessoas vão associar você com figuras que talvez você não queira ser associado. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu não quero ser associado com Edir Macedo. Vocês querem ser associados com Edir Macedo? Quando pensar assim, tu é cristão? Tu é cristão, Felipe? Edir Macedo também é cristão, né? Eu não sei se tu vai gostar muito de ser associado com ele, ou então algum de vocês. Então, quando a gente se identifica como calvinista, a gente está levantando algumas verdades a respeito de Deus. E a gente vai trabalhar um pouquinho o começo delas hoje, pelo menos. Vamos ver se vai dar certo. E aí, produção? Então, gente, vamos por enquanto, eu trouxe alguns livros para indicar para vocês. O mais importante é esse aqui, ó. Certo? Se você não ler a Bíblia, você nunca vai entender. Até porque o calvinismo, ele não é uma invenção de Calvino, não é uma invenção de outros homens. O calvinismo alguns teólogos chamam de cristianismo bíblico, o verdadeiro cristianismo bíblico. Mas eu trouxe alguns livros sobre o assunto que são interessantes. Esse aqui, ó, é de Adão Carlos, eu não sei o nome dessa editora, Z3 Editora. O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Esse livro é legal, é bem simples, fala de verdades importantes sobre o presbiteriano, sobre como você conhece sua verdadeira identidade, as raízes históricas do presbiterianismo. É um livro legal, acho que é o mais simples. Tem esse aqui, ó, do Franklin Ferreira, da Vida Nova, Pilares da Fé. Muito bom também, sobre a história da Reforma, sobre a mensagem da Reforma Protestante. Eu acho que o melhor sobre calvinismo talvez seja esse aqui, ó, As Doutrinas da Graça. É um livro sobre a história do calvinismo, é um livro sobre o conceito do calvinismo e sobre os 5 pontos, sobre as consequências do calvinismo na sociedade e no mundo. E esse aqui é um livro mais raiz, é para quem quiser topar o desafio. Esse aqui é o mais grosso, é mais denso, mas também é muito bom, Vivendo para a Glória de Deus, da Fiel, sobre a fé reformada também. Muito bom eles. Se vocês me derem um dinheiro, eu posso alugar para vocês esses livros aí. 5 conto. Tá bom, né? 5 conto. Deu certo? Olha aí, ó. Essa produção aí, não mexe nesse fio não, boy. As Origens do Calvinismo. Eu botei esse nome vermelho embaixo porque é para ficar bonito, entendeu? Com um nome difícil, assim, para uma introdução histórica e conceitual. Porque hoje nós vamos falar mais sobre a história e sobre conceitos, certo? A gente vai sair com ideias elementares que vão dar base para a gente compreender o calvinismo a longo prazo. Os 5 pontos, a soteriologia que a gente chama, né? Que é sobre a salvação. E aí eu queria começar chamando a participação de vocês. Eu não queria ficar falando o tempo todo. Deixa eu tomar logo uma aguinha aqui, né? O que é calvinismo para vocês? Eu vou perguntar, certo? Eu vou perguntar, deixa eu ver, para uma pessoa. Felipe, o que tu entende? Qualquer coisa. Quando vem à mente calvinismo, o que é que tu entende? Uhum. Certo, ótimo. Um estudo da Bíblia, um estudo que tentou seguir a Bíblia, né? Certo. Luana, o que é que tu entende por calvinismo? Acrescenta, minha irmã. Uma adição. Legal, fantástico. Deixa eu ver outra pessoa. Euris. O que você entende por calvinismo, Euris? O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra?
Massa. Todas as respostas foram certas, certo? É basicamente isso. Mas, para gente chegar a um conceito sólido, um conceito assim, um bom conceito, a gente precisa passear pela história. Quais foram os pontos cruciais da história? Quais foram os momentos determinantes que levaram ao impulso, ao surgimento do calvinismo? Por que o calvinismo é importante? Nós vamos começar pelo início, certo? Passa aí, Nicole, por favor. O início. Todo mundo conhece esse homem. Esse homem, essa face aí é uma das faces mais importantes da história, mais famosas da história. Martinho Lutero. Aí Luiz escreveu o seguinte: Martinho Lutero, 1483 até 1546, no dia 31 de outubro de 1517, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg o debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Isso aí são as 95 teses de Lutero. O que acontece? Lutero era um monge, certo? Um monge da igreja católica. Depois, quem puder ler alguma coisa sobre ele, tem muitos livros, tem muitas biografias sobre Lutero. A conversão dele é fantástica. A forma como Deus o levou a entender a justificação pela fé, a forma como ele chegou à salvação, é fantástico. Só o que acontece? Ele se converteu, ele resolveu ir ao monastério, né, ao mosteiro, dedicar a vida dele a Deus. E o que acontece? Ele chegou a estudar a Bíblia, obviamente, né? Ele foi para o mosteiro, é tipo digamos assim, um seminário da igreja católica. Aí ele começou a estudar a Bíblia, ele se tornou professor da Bíblia. Por um momento ele lecionou Romanos, ele começou a ensinar a carta de Paulo aos Romanos, ensinou Hebreus. Aí o que acontece? Ele olhou para a Bíblia e olhou para as práticas da igreja católica e viu que existia uma disparidade. Existiam algumas coisas que estavam se batendo, que não combinavam, que não eram certas. Vários entendimentos. Aí eu listei algumas coisas. O que acontecia com a igreja católica naquela época? Primeiro, o abuso do Papa. Na Confissão de Fé de Westminster, não sei quantos de vocês já viram, que é o que a gente chama de símbolo de fé. É um documento que a nossa igreja adota, é como se fosse uma diretriz de doutrina, diretriz de culto. Na Confissão de Fé, os escritores da confissão disseram que o Papa era o anticristo. Disseram que o Papa é um anticristo. O que acontece? Na Idade Média, até o período da Reforma, né, existia um abuso do poder do Papa. A pessoa do Papa era alguém que abusava da teologia. Geralmente os papas, os oficiais da igreja católica eram envolvidos em imoralidade, em pecados sérios, graves. E o que acontecia? A igreja católica estava entrando em descrédito com a sociedade. A igreja católica se afastou tanto da doutrina bíblica, como foi dito aqui, é uma vertente de teologia bíblica. A igreja católica se afastou tanto que hoje, aos olhos da fé reformada, assim, pelo que os calvinistas, pelos que os reformados entendem, a igreja católica apostólica romana, certo? A igreja católica apostólica romana, que é isso que eu quis me referir, faltou ali. A igreja católica apostólica romana deixou de ser igreja no entendimento reformado. Ela se afastou tanto do que a Bíblia fala sobre ser igreja, que ela não é mais considerada uma igreja bíblica, uma igreja genuinamente cristã. E aí o Papa contribuiu muito para isso. Abusava do poder, abusava da sua autoridade no pedido de indulgências, que a gente vai falar mais para frente, que todo mundo sabe disso. Então o Papa se tornou uma figura opressiva, certo? Ele colocava a si mesmo como cabeça da igreja, como representante de Deus na terra, quando na verdade a própria Bíblia diz, todo mundo sabe aqui, quem é o cabeça da igreja? Cadê? Ninguém sabe. Cristo é o cabeça da igreja. Então o Papa colocava a si mesmo na mesma posição de Cristo, de representante de Deus. E muitas outras coisas. Isso é só um segundo, cativeiro da palavra. O que é que acontecia também? As pessoas comuns, eu e você, se nós vivêssemos nesse período, nós não teríamos acesso à Bíblia. Vejo, quase todo mundo está com a Bíblia na mão. Isso era inviável naquela época. Por quê? Porque a Escritura Sagrada, a interpretação da Bíblia, ela estava sujeita à interpretação dos oficiais da igreja, dos papas, dos sacerdotes, da interpretação dos concílios da igreja católica. Ou seja, por exemplo, tem Romanos aqui. Romanos capítulo... Deixa eu ver. Romanos capítulo 1, Paulo lá dizendo, pois a ira de Deus é revelada dos céus contra os homens, contra a injustiça e impiedade. Meu amigo, se o Papa chega e diz assim, não, isso aqui não
não é algo tão ruim assim. A interpretação que eu vou dar é a seguinte: na verdade, isso aqui Deus estava dizendo só para Luana. Isso aqui Deus estava dizendo só para Vitor. Ou estava dizendo só para as pessoas que abandonam a Igreja Católica. O que é que eu estou querendo dizer? A palavra do Papa era igual à palavra de Deus quase. Era no mesmo nível, certo? Então o que é que acontecia? A Escritura, o povo não tinha acesso a ela. E as pessoas que tinham acesso à Bíblia deturpavam a palavra da Bíblia. Ou seja, igualavam, nivelavam a palavra do Papa, a palavra dos oficiais da igreja, a palavra do próprio Deus. Fala bem. Permanece. A infalibilidade do Papa. É interessante porque eu não sei quantos de vocês veem isso assim. Geralmente, né, o Papa faz, eu não sei se se chama carreata, sei lá. Como é, Antônio, que chama? Quando o Papa vai para os lugares assim, né? Aí ele viaja. Eu não sei se vocês já perceberam a comoção das pessoas, né? As pessoas choram, as pessoas querem tocar no Papa. Porque até hoje as pessoas olham o Papa com uma santidade, como um representante divino, revestido de uma autoridade que na verdade ele não possui, né? Tanto que, como eu falei, os reformados, os intérpretes da confissão de fé disseram que o Papa é o anticristo. Então tem muita divisão em relação a... Mas os católicos acreditam na infalibilidade do Papa, né? Ele continua sendo uma autoridade dentro da igreja. Fala. Então. Sim, mas o que é que acontece? A palavra de Papa, a Bíblia, de acordo com a Igreja Católica, ela está sujeita à interpretação dos oficiais do Papa, dos concílios da Igreja Católica. Inclusive, essa fala do Papa aí causou muita controvérsia, né? Mas, fala. É. Só para vocês terem uma ideia, para eles conseguirem sustentar algumas doutrinas católicas, como por exemplo a doutrina do purgatório, se eu não me engano tem uma outra doutrina, que é a doutrina da oração pelos mortos, algo assim. Eles tiveram que acrescentar outros livros à Bíblia para poder sustentar esse tipo de doutrina. Porque se tu pegar de Gênesis e Apocalipse, a nossa Bíblia, né, que tem 66 livros, não tem sustentação doutrinária nenhuma para essas coisas, para purgatório, para oração pelos mortos, né? Mas aí o que é que acontece? Aí eles acrescentaram novos livros à Bíblia. Então, de certa forma, hoje a Igreja Católica continua ainda sofrendo disso, cara, do cativeiro da palavra. Porque eu conheço pouquíssimos, isso não é desprezando os católicos, não. Eu conheço pouquíssimos católicos que realmente conhecem a Bíblia, cara. Eu não sei vocês se é assim. Pouquíssimos católicos. Um dia desse eu peguei um Uber e o cara, conversando com ele falando sobre salvação, sobre justificação. Não, eu acho que eu até mencionei com vocês. Ele falou, não, eu acredito que as pessoas são salvas por suas obras. Eu fiz, cara, Paulo escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Romanos, eu não lembro. Ele disse que o homem é justificado independente das obras, cara. É o que a Bíblia diz. Cara, é mesmo, tal. Então, eles não são estimulados a estudar, entendeu? Eles não são estimulados. Se tu for numa missa, tu vai ver que eles vão lá, eles ouvem o padre, seja quem for a autoridade, e eles vão beber daquilo, entendeu? Fala, Vitor. Já? Bicho, qual a importância do calvinismo? Eu vou chegar lá. É por causa da hora, né? Tu tá falando? Mas eu vou correr aqui. Isso? Qual a importância do calvinismo? E quando pecamos, o que acontece? Algo de ruim ou apenas nada? Boa pergunta. Eu vou explicar. Vamos dar uma corrida? Exaltação do monasticismo. O que acontece? A Igreja Católica estimulava as pessoas a viverem uma vida separada para Deus. Certo? Por exemplo, Lutero foi ser monge. Então, eles acreditavam que as pessoas podiam se separar do mundo, precisavam se separar do mundo para viver para Deus de verdade. Ou seja, só quando eles estivessem separados do pecado, separados das influências malignas, do pecado, do diabo. Mas o que acontece? A reforma protestante veio e disse que o homem não precisava necessariamente. Você não precisa ser um pastor para viver para a glória de Deus. Entende? Então a reforma chegou e quebrou esse tabu também. E a questão da salvação, que é, acho que, basilar, né? O que acontece? A Igreja Católica acredita que a salvação, a justificação é pelas obras, né?
não é pela obra de Cristo somente, mas é pela obra de Cristo, mais as suas obras, a sua obediência a Deus, a sua capacidade de permanecer firme, a sua fé, a sua participação nos sacramentos da igreja. Aí o que acontecia? Vendiam indulgências também, dizia assim, ó, tinha um lema: quando a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório para o céu. Então, tipo, eles vendiam a salvação. Vendiam a salvação. Não é à toa que, se você for ver, depois vocês podem pesquisar o Vaticano em Roma, vocês vão ver que é uma estrutura fantástica. Muito grande o prédio, tudo muito bonito, com dinheiro arrecadado das indulgências. Fala, Nicola. Foi. Ele limpou, porque é muito forte essa questão da penitência, né? Na igreja católica também, tipo, você pecou, você tem que fazer penitência. Tinha gente que se batia, né? Tal. E aí Lutero, uma vez, ele não acreditava que ele era santo o suficiente para Deus, ele limpou todo o chão da igreja com a mão. Tudo com a mão. Aí a mão dele ficou toda... Aí tem mais aquela... Não, pode deixar aí. Tem mais aquela coisa também dos santos, né? Que eles louvam aos santos. Maria é quase nivelada a Cristo. Então, adoração a santos, louvor a homens, né? A gente está cansado de ver nas Escrituras vários dos apóstolos, o apóstolo Pedro diante de Cristo dizendo: Senhor, aparta-te de mim, porque sou homem pecador. E tantos outros, né? Enfim, a igreja católica está presa em idolatria, estava presa em idolatria, adorando homens e nivelando santos, nivelando homens ao próprio Jesus. E aí a reforma protestante. Na verdade, antes de Lutero, muitos homens, eles acenderam algumas faíscas da reforma. John Hus, que foi um mártir, João Valdo, Agostinho de Hipona. Depois vocês podem pesquisar sobre a vida deles. Eles acenderam faíscas, mas o combustível da reforma foram as 95 teses de Lutero. E aí eu trouxe um conceito bem simples para a gente poder compreender. Diz assim: a reforma é a tentativa de colocar Deus como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Conforme nos revela o sentido do termo reforma, o movimento do século XVI buscou um retorno às verdades da Escritura. O que acontece? O sentido da palavra reforma não é tipo, vou fazer uma coisa nova. Reformar é você retornar à forma original. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, eu não entendi isso direito, mas reforma não é um incremento, não é uma adição do novo, mas é um retorno à verdadeira forma, a forma de origem, a forma do início. E a reforma protestante foi isso. Homens de Deus foram levantados por ele, porque entenderam que a igreja católica havia se afastado de Deus, havia retirado Cristo, havia retirado a Escritura Sagrada, a glória de Deus do centro da vida da igreja. E Deus levantou homens para restaurar isso, para lutar que são os lemas da reforma: sola Escritura, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, enfim. Só o que é que acontece? A gente precisa entender que o movimento da reforma, as ideias da reforma, elas se espalharam pelo mundo afora, principalmente pela Europa. Só que homens compreenderam verdades a respeito da reforma de maneiras diferentes. Por exemplo, existem, na verdade são 3, mas eu trouxe essas 2 porque são as mais importantes. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas existiu a reforma evangélica, que foi a reforma que iniciou com Lutero, que é a reforma luterana. E existe a reforma reformada, que é a reforma calvinista. Qual é a diferença das duas? Então, Lutero afixou as 95 teses e ele começou um movimento de separação, de rompimento com a igreja católica, certo? Existia coisas que ele discordava da igreja, irreconciliáveis, coisas como os sacramentos, como Cristo sendo o único Salvador, enfim, várias coisas. Mas o que acontece? Ele rompeu com a igreja católica, com o que ele não concordava, certo? Mas o que acontece? O rompimento da reforma reformada, que é a reforma calvinista, foi ainda mais severo do que a reforma luterana. Porque a reforma luterana se separou sim da igreja católica, mas ela ainda ficou presa a alguns aspectos da liturgia da igreja católica.
Por exemplo, os reformados, os calvinistas acreditam que, em relação à liturgia do culto, somente o que há na Escritura pode ser considerado elemento de culto. Um exemplo, só o que está na Escritura, certo? Os luteranos, por outro lado, isso é o que a gente chama de princípio regulador do culto. Os luteranos, por outro lado, eles não abraçaram essa verdade. Tanto que se você for numa igreja luterana, não estou dizendo que a igreja luterana é como a igreja católica, mas existem elementos do catolicismo romano na igreja luterana, entendeu? Repito, não estou dizendo que a igreja luterana é a igreja herege. Inclusive, nós temos muitos pastores luteranos fiéis. Lá em Joinville, eu ouvi falar de muitas igrejas luteranas fiéis que se mantiveram firmes. Mas o que acontece? A reforma reformada, que é a reforma calvinista, da qual nós somos frutos, ela foi ainda mais severa. O rompimento com o catolicismo foi total. Eles viraram as costas para o catolicismo e voltaram os olhos para a Bíblia e disseram: a gente vai seguir isso aqui. É o que acontece. A tradição reformada, certo? Espalhou-se por toda a Europa, especialmente na Suíça, com nomes como Eurico Zwinglio, certo? Esse cara foi muito importante também. Heinrich Bullinger, mas seu maior expoente, aí nós chegamos nele. O maior expoente da reforma reformada foi João Calvino. Pode passar, Nicole, por favor. João Calvino. Olha que barba massa. Não tenho barba não, eu queria ter uma barba assim, velho. Peso, viu? Mas Deus sabe o que faz, né? Devia dar um trabalho da pílula, né? Tem cara que... Mas nessa daí tá até penteadinha, não, Pedro? Olha, nasceu na França, João Calvino era francês, certo? Numa zona rural. Aí, ó, isso é um momento para você refletir sobre a sua vida, presta atenção. Aos 14 anos ele entrou na universidade para estudar teologia. Aos 14. Aos 17, ele graduou-se em ciências humanas. Cadê? Quem tem 17 aí? Quem tem 17, 16 euros? Pedro tem por aí, Rainara tem também. 17 anos o cara já era graduado em ciências humanas, certo? Aí pra gente que tem 20, 21, aos 21 o cara já era doutor em direito. Dá pra tu, Alan? O cara era doutor em direito. Mas fora direito o cara era especializado, tinha especialização em educação clássica, ele tinha autoridade nas línguas clássicas, latim, grego. E fora isso, ele foi um teólogo autodidata, certo? Então, assim, o cara era um monstro, um gênio, assim, tinha um intelecto privilegiado, estudou, teve acesso a boas universidades. Isso contribuiu muito. Em 1532 ele se converteu, enquanto ele tinha retornado à França para dar continuidade aos seus estudos. Se converteu. E o seu trabalho foi em Genebra, na Suíça. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas se vocês procurarem no YouTube ou alguns livros, a contribuição desse homem, não só para a Europa, mas para todo o Ocidente, para o Oriente também, porque depois as ideias da reforma se espalharam. A contribuição desse homem foi fantástica. Em Genebra, ele chegou a Genebra para assumir o papel de professor de Bíblia e de pastor de uma catedral. Só que o que acontece? Ao longo dos anos, a cidade, como consequência da pregação do Evangelho, foi transformada. Era uma cidade libertina, uma cidade com descontrole de drogas, era uma cidade onde não havia saneamento básico, era uma cidade pouco educada, digamos assim, o acesso à informação não era tão amplo assim. E com a reforma, pregando a Bíblia, ele não foi que nem partido político aí, não. Ele não teve que implementar políticas públicas, cara, elas são consequências de uma boa teologia, mas o cara pregava a Bíblia. Ele pregou o Evangelho e a cidade foi transformada pela pregação do Evangelho. Algumas pessoas dizem que Genebra era a mais bonita escola de Cristo desde o tempo dos apóstolos. Então a contribuição dele foi grande. Mas aí a gente chegando à pergunta: por que Calvino foi tão importante assim? Por que a fé reformada foi batizada como calvinista? Porque se alguém chamar você de reformado, é a mesma coisa que chamar você de calvinista, certo? Se eu disser assim: Euros, você é reformado, Gabriel, você é reformado, Vitor, você é reformado, eu estou identificando você como alguém que é um calvinista, certo? Só que o que acontece? O nome foi batizado, a fé reformada foi batizada com o nome do cara. Inicialmente, foi como se fosse alguém tentando, como disse Pedro, botar para baixo. Estava tentando botar para baixo o calvinismo. Um pastor luterano, tentando depreciar, colocar para baixo a fé reformada, chamou de calvinismo. Porque é tipo assim, vamos supor, deixa eu ver, não tem ninguém aqui não. Mas quando eu era pequeno me chamavam de cabeção. Né, mãe?
Aí tipo assim, eu estou ensinando alguma coisa, aí eles vão dizer assim, que isso aí é cabecionismo, entendeu? Calvinismo, aí cabecionismo. Aí era como se fosse uma depreciação, entendeu? Tipo, tentando colocar para baixo a fé reformada, tentando colocar em descrédito. Aí chamaram de calvinismo. Mas por que calvinismo? Por que ele é tão importante? Voltando para isso. Quem já ouviu falar das institutas da religião cristã? Das institutas. Vocês já ouviram falar das institutas? Não? As institutas da religião cristã é considerada a obra-prima da teologia protestante. Quem escreveu? Esse barbudo aí, ó. As institutas foi Calvino que escreveu. O que acontece? Estava acontecendo uma perseguição na França no século XVI e ele escreveu as institutas para poder mostrar ao rei da França naquela época o que era o verdadeiro cristianismo. Ou seja, a intenção de Calvino ao escrever as institutas não era criar uma nova vertente de fé, não era inovar na teologia, mas era explicar do que realmente a Bíblia tratava, o que realmente era o cristianismo, quais eram as suas bases, quais eram os seus ensinos. E aí Calvino escreveu as institutas da religião cristã. E qual a importância dessa obra? O que foi que Calvino fez? Ele pegou e ele organizou todos os ensinos da Bíblia em um livro. Ele sistematizou, o que a gente chama. Ele sistematizou. Ele organizou os principais ensinos da Bíblia e os conectou de acordo com a revelação da Bíblia. Vou dar um exemplo. Vamos supor, doutrina da providência, certo? Doutrina da providência de Deus. Eu e vocês, provavelmente a gente nunca ia saber que era. A gente não ia ser capaz de dar um nome, providência. O que Calvino fez? Ele deu o nome, ele estruturou, ele colocou em um corpo o ensino para que a pessoa pudesse facilitar o entendimento do que a Bíblia realmente está tratando a respeito da providência. E ele fez isso com vários dos ensinos da Bíblia. Ele interligou e aí ele manteve. Ele escreveu uma obra de acordo fiel à revelação da Bíblia. Ou seja, ele explicou nessas institutas o que é o cristianismo. Ele explicou. Em termos de organização, em termos da autoria das institutas, não tem ninguém comparado a Calvino. Essa é a maior obra. Tem algumas de Lutero, tem outras, mas essa é considerada a obra-prima, porque ela é como se fosse o manifesto da teologia reformada. Ela é a âncora. E ele é considerado também o maior comentarista da Bíblia, assim, disparado. Claro, tem muitos outros, mas em questão de comentários, pelo domínio das línguas originais, do grego, do latim, sermões, o cara pregou muito. Em Isaías, só para dar um exemplo de vocês, Isaías tem o quê? Uns 50 versículos, né? Quase 60 por aí, Isaías. É, né? Capítulos. Tem uns 50, né? Pronto, tem 50 capítulos de Isaías. O cara pregou 553 sermões em Isaías. 553. Então, tipo, ele destrinchou a Bíblia de uma maneira como ninguém conseguiu fazer até hoje. Então, ele é um ícone. Graças a Deus pela vida desse homem. Mas agora a gente vai para o conceito. Por que o calvinismo é importante? Aquela primeira pergunta. Deixa eu responder essa daqui rapidinho. Naquela época haviam muitas comunidades estrangeiras, além dos alemães. Se sim, por que a tradução da Bíblia não passou a abranger outras línguas? O que acontece? De quem foi essa pergunta? Alguém tem vergonha de dizer? Foi tua, Moza? É o seguinte, eu acho que o primeiro grande passo de tradução de Bíblia foi a tradução da Bíblia para o inglês, certo? O que acontecia? Até no momento, por exemplo, tem um cara chamado William Tyndale, certo? Ele viveu no tempo antes da Reforma Protestante. E ele traduziu parte da Bíblia para o inglês, certo? Calvino traduziu a Bíblia, se eu não estou enganado, ele traduziu a Bíblia para o francês, não sei se foi para o francês ou foi para o suíço, foi algo assim. Mas o que acontece? Inicialmente, a tradução mais importante da Bíblia foi para o inglês. A Reforma foi se espalhando, mas como o inglês era uma língua assim, praticamente universal, já naquela época, certo? E aconteceu a tradução da Bíblia em inglês. Se eu não me engano, é a Bíblia King James. Eu acho que é essa, eu não estou certo. Depois, se eu estiver errado, o Antônio me corrige.
Não é isso? O primeiro grande passo foi a tradução da Bíblia para o inglês. Eu não sei te dizer em relação às outras línguas, porque eu acredito que, por exemplo, para o francês, para o alemão, foram... Mas, se eu não estou enganado, Lutero ele também traduziu. Eu não tenho certeza, eu vou te responder melhor depois, certo? Para não te responder errado. Mas Lutero, ele participou da tradução da Bíblia para o alemão também. Hã? É o quê? Eu vou responder as outras, mas... Eu já respondi essa. Vamos lá. Só pra gente... Um conceito. O que vocês responderam, o que Luana me respondeu, Euris, não sei quem foi mais, Felipe me respondeu. Tá certo. Eu trouxe um conceito para vocês. Esse conceito é especial. Ele diz: o calvinismo é a representação do cristianismo bíblico. Trata-se de um sistema de teologia, preste atenção nessa palavra, totalmente teocêntrico. É um sistema de teologia teocêntrico. Isto é, o calvinismo é dominado pela pessoa de Deus. Portanto, todo o calvinismo, todas as doutrinas que o compõem, são determinadas de uma maneira centrada em Deus. Primeiro, eu vou repetir mais uma vez, não é um sistema novo de teologia, não é uma coisa diferente da Bíblia. Por exemplo, os evangélicos usam a Bíblia e os calvinistas usam as Escrituras. Não. O que acontece? É uma interpretação fiel da Bíblia, o calvinismo. E vocês vão concordar comigo que a Bíblia é teocêntrica, certo? A Bíblia é teocêntrica, ela é centrada de maneira na pessoa de Deus, na verdade. Todo o calvinismo, todos os ensinos que o compõem, todas as verdades desse livro aqui, são centrados em Deus. São determinados a partir da pessoa de Deus. Então o calvinismo não é uma tentativa de inovação. O calvinismo é a apresentação da Bíblia como ela realmente é. Um livro que fala a respeito de um Deus cheio de graça, um Deus soberano, um Deus que é Senhor sobre todos, que é inclusive o que eu coloquei embaixo. O calvinismo apresenta Deus como sendo soberano sobre todos os aspectos da vida: criação, criaturas e salvação. Ou seja, se você for ler a Bíblia, você vai ver que é assim. Deus não é só Senhor sobre a igreja. Deus é Senhor sobre os justos e sobre os ímpios. Deus é Senhor sobre a criação. Deus é Senhor sobre a salvação, que é o que nós vamos ver, inclusive foi uma das perguntas. Deus é Senhor soberano sobre a salvação. E principalmente, que respondendo aquela pergunta, por que o calvinismo é importante, qual a importância dele? O calvinismo nos apresenta a lente pela qual enxergamos e entendemos a vida. Deus. Deus é a lente pela qual nós enxergamos e entendemos a vida. Sabe por quê? Porque é impossível você encontrar uma explicação para qualquer coisa na vida. Procure explicação para os fatos distante da pessoa de Deus e você não encontrará uma resposta satisfatória para os seus questionamentos. Vamos lá. Eu assisti um filme, terminei de assistir um filme hoje, 22 de julho. Alguém já assistiu no Netflix? 22 de julho. Alguém já assistiu? É um filme de um atentado terrorista na Noruega. Um cara neonazista foi num acampamento. Primeiro ele explodiu um prédio. Aí depois ele foi num acampamento de jovens do Partido Trabalhista da Noruega, matou 77 jovens. Aí o que é que acontece? Como é que eu vou explicar um negócio desse? Como é que se explica um negócio desse se não for pela lente de Deus, pela lente da Escritura? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os homens são completamente depravados, que eles estão mortos em delitos e pecados, que eles são incapazes de fazer qualquer bem se não for por causa de Deus. Aí o povo vai tentar explicar, não, porque ele tinha essa doença, porque ele tinha... Não, é o pecado. Por causa do pecado. Não há outra explicação para uma ação grotesca como essa, senão de que o homem está distante de Deus. Mas aí por outro lado, beleza, você é um cristão, Felipe. Aí Felipe está passando lá, voltando da escola e tal, e aí vem uma velhinha precisando de ajuda para atravessar a rua com os negócios da feira. Aí certo, Felipe vai e ajuda ela. Qual é a explicação para isso? Felipe é uma boa pessoa? Felipe é um homem consciente, um ajudador de velhinhas? A Bíblia diz que os homens, se eleitos por Deus, são regenerados por eles. E depois que são regenerados por Deus, são capazes de realizar boas obras para a glória de Deus. É Deus quem transforma a natureza do homem e torna ele capaz de praticar boas obras, obras boas em favor dos seus semelhantes. E assim por diante. Deus é a lente que a Bíblia nos apresenta para a gente enxergar e entender os fenômenos da vida.
as nossas relações interpessoais. Então, de acordo com o calvinismo, Deus é a lente. Não há explicação para os fatos, para os fenômenos, senão em Deus. Ele é a chave mestra da história. Ele é Senhor sobre a história, sobre os acontecimentos. E aí, qual a ligação entre Calvino e os 5 pontos? A partir da próxima semana, a gente vai falar só sobre isso. Oi. Se eu não me engano, foi. Calvino. Começa com Calvino, mas é aperfeiçoado ao longo do tempo, principalmente em Kuyper. Já ouviu falar de Abraham Kuyper, né? Mas Calvino, nas Institutas, ele já mencionava aspectos da graça de Deus em homens pecadores. E... Calvino menciona nas Institutas, graça comum, algum resquício de bondade nos homens pecadores, né? Isso é interessante, é um conceito. Eu acho que inclusive a gente vai falar isso mais para frente, nas outras. Qual a importância dos 5 pontos? A relação de Calvino? Simples. Como eu acabei de dizer a vocês, o calvinismo é uma interpretação da Bíblia completamente centrada em Deus. É a verdadeira interpretação da Bíblia. Então, se nós apresentamos Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas, não pode ser diferente sobre a salvação. A gente não pode dizer que Deus é Senhor sobre tudo. Deus é Senhor sobre os animais, Deus é Senhor sobre isso, sobre aquilo, e Deus não é Senhor sobre a salvação. Em Jonas, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: a salvação pertence ao Senhor. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: pois a salvação é pela graça. Em Efésios, no versículo 4 do capítulo 1, ele diz: porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia vai apresentar o Senhor, Deus, como Senhor da salvação. A salvação não parte do homem. A salvação é teocêntrica também. É centrada em Deus. E a gente vai ver isso, a partir da próxima semana, a gente vai ver só 5 pontos do calvinismo, certo? Oi. No final, né? Beleza. Vou colocar essa aqui. Essa aqui eu já respondi. Tem umas aqui também. O que o calvinismo produz no cristão? A gente vai falar melhor sobre isso mais à frente, mas eu queria trazer um aperitivo em relação a isso. É muito triste você ver algumas pessoas que têm acesso a boa teologia, algumas pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento, pela graça de Deus, foram iluminadas para entender isso, que ninguém, uma coisa para vocês nunca esquecerem, ninguém compreende essas coisas porque tem um bom intelecto, porque tem um raciocínio joia, mas é Deus quem abre a mente, quem abre os olhos para poder entender essas verdades, porque o homem por si próprio, ele não vai querer dar glórias a Deus, ele não vai querer abrir mão da sua autonomia, dizer assim: oxe, eu posso me salvar, eu não preciso de Deus, eu não quero atribuir glórias a Deus. Mas todas essas coisas acontecem porque é Deus quem abre os olhos, é Deus quem traz o homem. Então é triste você ver algumas pessoas que chegam ao conhecimento dessas verdades, se identificam como calvinistas, mas são pessoas orgulhosas, são pessoas impacientes, são pessoas que não têm um coração devoto a Deus, são pessoas que não se dedicam ao Senhor. Então, uma coisa é fato, não adianta nada você conhecer essas verdades, você ler esses livros aqui todinho, você ler esse livro aqui, quando na verdade Deus não é Senhor sobre o seu coração, quando você não tem se entregado verdadeiramente a Ele. O calvinismo produz piedade no coração dos cristãos, produz uma vida que agrada a Deus. O calvinismo produz humildade, porque quanto mais você entende que Deus é santo, que Deus é soberano, que Deus é melhor do que você, mais você vai se colocar de joelhos e pedir misericórdia. Porque quanto mais você olhar para Deus, mais você vai se reconhecer como pecador. É isso que o calvinismo faz. Ele não enche o ego do homem, ele coloca o homem lá no chão, dizendo assim: olha, você não é ninguém. Você não é ninguém, toda a glória deve ser dada a Deus. Ele arranca a glória do homem, arranca qualquer tentativa do homem de aparecer, de querer ser alguém, e lança para Deus. Então, a nossa intenção com essa série, a nossa intenção sobre falar sobre isso não é para que vocês possam ter argumentos para bater nos amigos arminianos de vocês, não é para que a gente possa
sei lá, ter o que escrever no Facebook. Não. A nossa maior intenção é que vocês possam amar a Deus verdadeiramente e glorificá-lo em todas as coisas. Porque o calvinismo, ele não é só 5 pontos. O calvinismo é uma lente, é uma cosmovisão, como a gente conversou muito com o George. E essa cosmovisão vai fazer com que você consagre, você entregue todas as áreas da sua vida para Deus. Deus não é só Senhor sobre a sua vida quando você está aqui dentro. Deus, segundo o calvinismo, segundo a Escritura Sagrada, na verdade. E eu quero que vocês façam essa associação sempre. Quando eu falar de calvinismo, eu não estou falando de uma coisa separada da Bíblia. Eu estou falando do que a Bíblia diz, certo? Todas as vezes que for mencionado aqui calvinismo, fé reformada, nós estamos falando da Bíblia. E a Bíblia chama você não a consagrar uma área da sua vida, não a entregar uma área, sua área religiosa, mas Deus chama você a entregar sua escola, seus estudos, seu trabalho, seus sonhos, suas vontades, suas amizades, sua família. Todas essas coisas devem ser consagradas para Deus. E você deve viver em todas essas coisas, em todas essas áreas, para a glória de Deus. Esse é o chamado do calvinismo. Deus não espera fazer de vocês jovens e adolescentes inteligentes com um cérebro gigante, mas espera que Deus se torne grande no coração de vocês e que o amor de vocês por Ele aumente, certo? E eu acho que o versículo-chave, assim, aos meus olhos, talvez vocês pensem diferente, mas o coração do calvinismo é Romanos 11:36, que diz o seguinte: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do calvinista. O calvinista é alguém que consagrou todas as áreas da vida, que está disposto. Oxente, mudou? Volta aí, por favor, Nicole. É alguém disposto a viver por causa dele, por ele e para ele. Disposto a consagrar todas as áreas da vida para Deus. E eu queria convidar vocês à reflexão. Essa não é uma pregação, mas eu queria convidar vocês à reflexão. Temos feito isso? Eu não estou dizendo que também é a coisa mais fácil do mundo. Eu não estou dizendo que eu sou um expert nisso, nem nada não. Eu tenho tanta dificuldade quanto vocês. Não é tão fácil assim consagrar todas as coisas da nossa vida para Deus. Não é tão fácil assim viver para a glória de Deus. A gente vai falar melhor sobre isso. Mas eu queria estimular vocês a 2 coisas. A primeira delas: se esforcem para enxergar todas as coisas da vida de vocês pela lente de Deus. Esse é um exercício que eu queria que vocês fizessem essa semana. Se esforcem para enxergar os acontecimentos da sua vida, as atividades da sua rotina, as coisas que acontecem na sua casa, no seu coração, pela lente de Deus. Treinem isso essa semana. Encontrem explicações para Deus. Voltem-se para Ele. Aperfeiçoem essa lente, certo? E a segunda aplicação é que eu queria encorajá-los a viver para a glória de Deus. Como que a gente vive para a glória de Deus? Como é que eu vou estudar para a glória de Deus? Como é que eu vou, como é que eu vou jogar bola para a glória de Deus? Uma vez eu li um livro de Piper e ele me ajudou em relação a isso. Ele disse que nós vivemos para a glória de Deus quando nós revelamos Cristo como o nosso maior tesouro em todas as coisas. Quando Cristo é o seu tesouro, quando você estuda, você está estudando para a glória de Deus. Como eu posso estudar para a glória de Deus? Como eu posso estudar para a glória de Deus, revelando Cristo como meu tesouro? Você pode estudar para a glória de Deus grato pela oportunidade que Deus lhe deu de receber educação. Você pode estudar para a glória de Deus sabendo que em Cristo, Deus, com sua graça, providenciou meios para que você tivesse acesso à educação. Você estuda para a glória de Deus quando você se satisfaz no Senhor, sabendo que você tem caderno, que você tem livros. E isso é enxergar as coisas pela lente de Deus. É enxergar as coisas que tem ao seu redor e ver a mão de Deus sobre essas coisas. Eu queria encorajá-los a essas 2 coisas. Enxerguem as situações da vida pela lente de Deus, de uma maneira teocêntrica, como a gente viu, centrada no Senhor. E também se esforcem para revelar a Cristo, a Deus, como seu tesouro em tudo que você fizer. Certo? Deixa eu responder bem rápido essas perguntas aqui, por causa do tempo. Oi? Chega. Na verdade, responde tu que tu faz aí que eu tô... Vamos deixar tudo aí. Tá, vocês daí tudo. Qual foi que foi respondido aí já? Peraí que tem que eu... Seu microfone? Peraí, rápido.
É uma que tem um do pecado que eu queria responder, que eu acho que tá aqui. Aí depois eu deixo todos para tu responder. Puxa, deixa eu ver. Eu vou responder só uma pergunta aqui. Eu não vou perguntar de quem é. Aqui está perguntando o seguinte: quando pecamos, o que acontece? Algo de ruim ou apenas nada? Eu posso responder essa pergunta de duas maneiras. Se você é um não cristão, quando você peca, você está ofendendo a glória de Deus. E segundo a Bíblia, João no seu evangelho deixou bem claro que os que creem em Jesus têm a vida eterna, mas os que rejeitam o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Se você é um não cristão e você tem vivido numa vida em pecado, a Bíblia diz que você está condenado ao inferno. A Bíblia diz que você está morto em delitos e pecados e de que você não pode ser salvo por suas próprias obras. O pecado é uma ofensa a Deus, é isso que a Bíblia apresenta. O pecado é uma ofensa, é uma desgraça, é algo ruim. Não porque você pisou na bola, mas porque você pecou contra Deus. Vocês entendem esse negócio de enxergar as coisas pela ótica de Deus? Por que o pecado é grave? Não é porque a sociedade diz que você não pode pecar, mas é porque Deus diz que você não deve pecar contra Ele. Se você é um não cristão, algo de ruim vai acontecer com você. Mas se você for um cristão, você vai sim pecar. Não é à toa que o apóstolo João também escreveu na carta dele: filhinhos, eu lhes escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Se você é um cristão, você pode saber, meu irmão, minha irmã, seja quem tiver escrito isso, que em Cristo Jesus todos os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados de hoje, os seus pecados de ontem e os seus pecados de amanhã já foram perdoados em Cristo para sempre. Você não vai ser menos salvo ou mais salvo. Você é salvo e ponto final. Em Cristo Jesus, Paulo disse, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Somos justos. Deus olha para você como inocente e acabou. Mas se você é um não cristão e você deseja ser salvo, você só precisa de uma coisa: se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Só isso.